Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Cláudio, trabalho na Golsat, no Instituto Parar. Estamos aqui nessa tarde de sexta-feira para fazer mais uma edição do Bate-Papo Online, Talk to Go, com o tema de como a tecnologia pode atuar a favor da gestão de frota, no dia a dia de frota de vocês todos aí. Tá? A ideia do Talk to Go, Bate-Papo, é que a gente discuta por 30 minutos cada tema e que vocês interajam comigo, né? E que a gente possa criar um ambiente de interação e discussão desse tema através do chat aí dessa transmissão, tá? Eu não consigo ouvir o que vocês falam, tá? Então só vocês me veem e me ouvem, mas eu consigo ter acesso ao que vocês, as perguntas e os comentários através do chat. Então, por favor, mandem, conforme eu vou falando aqui, vou pedindo para vocês, mandem ali pelo chat suas perguntas, seus comentários, que você tem na sua empresa, sobre o tema, sobre o que está sendo colocado, que aí eu vou reproduzir aqui para que todos ouçam e que a gente crie um ambiente de troca, acima de tudo, tá bom? Bom, como a ideia hoje é falar de tecnologia, telemetria a favor da gestão de frota, eu já começo aqui colocando um tema para reflexão e para que vocês participem e mandem sua pergunta aí no chat, né? Mas o que é isso, Luiz? De que tipo de tecnologia nós estamos falando? Tecnologia, o termo é muito amplo, né? Que tipo de tecnologia pode estar embarcada no carro para me ajudar na gestão de frota? Aqui eu começo, já afunilando um pouco a conversa, falando especificamente de telemetria, né? O que a telemetria pode trazer de benefício para a gestão de frota, dia a dia de frota, controles, enfim, né? Para que eu possa trazer mais eficiência operacional, redução de custo, mais sustentabilidade para a minha frota. Tá? Começo aqui falando de um indicador de frota que é o mais simples, tá? E fundamental na cadeia, é a base da pirâmide, que é a quilometragem rodada. Aí eu faço já uma primeira provocação para vocês. Quem aí, os telespectadores, tem já a quilometragem média rodada dos seus carros por mês? Independente do tamanho da frota, tá? Independente da variação. Ah, Luiz, eu tenho um veículo que roda 5.000, eu tenho um veículo que roda 2.000. Qual que é a quilometragem média? Quem tem de bate-pronta, manda no chat pra gente, para que eu possa ter acesso a essa informação. Tá? Mas já de antemão, eu digo para vocês, além do Talk to Go, além dos fóruns que o Pará promove, nos workshops, que nós já fizemos mais de 300 workshops nos últimos 3 anos, né, discutindo diferentes temas de gestão de frota, eu sempre faço a pergunta, né? Sempre faço. E 80% da audiência de cada workshop, eu estou falando aí de 30, 40 empresas, workshop, pessoas, não conseguem me responder qual é a quilometragem média rodada do carro da frota, né? Que é o indicador mais básico da gestão de frota, né? Eu costumo dizer, como é que se faz gestão de frota, sendo que eu não sei quanto roda? Né? Como que eu vou promover uma ação de redução de custo com combustível, por exemplo? Né? E aí fica uma dica muito simples. Tecnologia para mensurar quilômetro rodado é telemetria, não tem outro caminho. A gente pode fazer isso, tem alguns paliativos, né? Por exemplo, o cartão de abastecimento, é coletado o odômetro no momento do abastecimento, porém está suscetível a fraude, está suscetível a erro de digitação. Isso pode causar uma diferença muito grande do que é real e do que o software de gestão de abastecimento está trazendo. Existem softwares excelentes de gestão de abastecimento no Brasil, com integrações, mas para mensuração de quilômetro rodado, não há nada melhor que a telemetria. É a tecnologia mais avançada para isso. A telemetria, ela de 3 em 3 minutos, ela atualiza o odômetro do veículo em um software e vai calculando se o veículo rodou ao longo do tempo, ao longo de um mês, por exemplo. Tá? Esse é o indicador mais básico de gestão de frota. E que ainda a grande maioria das pessoas, dos gestores de frota como você, não conseguem mensurar, ter essa mensuração exata ao final de um mês de quanto a frota rodou. Para poder calcular uma média, por exemplo. Para poder fazer comparativos entre estados ou entre operações diferentes. Poder, dentro de uma mesma estado, de uma mesma operação, entender quem roda mais, quem roda menos. Tá? E para, através disso, promover ações de redução de custo com combustível, redução de manutenção, redução, enfim, de modo geral, né?
para poder orçar, terminar um orçamento com uma locadora, no caso, de um movimento para frota terceirizada. Como que eu, como gestor de frota, vou pedir um orçamento para uma locadora, vou fazer a precificação da alocação de frota. A primeira variável é a quilometragem rodada. A primeira pergunta que será feita é quantos quilômetros os seus veículos rodam em média. Se eu, como gestor de frota, não consigo responder essa pergunta e uso uma noção de mercado, que é os 3.000 quilômetros, né? É uma noção de mercado, é quase que um senso comum, estou perdendo muita oportunidade, porque de fato eu não sei se são 3.000 quilômetros que minha frota roda. Né? Por outro lado, se eu, como gestor de frota, já tenho essa informação fornecida pela telemetria, que é a tecnologia mais adequada para isso, eu consigo sentar com uma locadora, por exemplo, citando um exemplo, e dizer, meus veículos de São Paulo rodam em média 2.000 quilômetros mês. Os veículos que estão alocados no Rio de Janeiro rodam em média 1.500 quilômetros. Consigo até passar veículo a veículo uma projeção ou uma estatística dos últimos 6 meses, média de rodagem dos últimos 6 meses, para poder aí sim pedir um orçamento fidedigno, que está de acordo com o que de fato roda a frota. O que eu vejo no mercado de modo geral é que, usando do senso comum, sem ter o real conhecimento, em função do não uso adequado da tecnologia, ou da falta de acesso a essa tecnologia, muito dinheiro desperdiçado, e muita eficiência é perdida, em função de algo simples, que é a mensuração da quilometragem rodada. Então, como eu disse, isso já ajuda na precificação, no orçamento. Isso ajuda também na projeção do quadro de manutenções preventivas, as revisões de 10 em 10 mil quilômetros. Faço uma projeção anual ou bianual, se eu não tenho a informação da quilometragem rodada. Tá? Ainda falando de quilometragem, um aspecto muito importante, que talvez seja o principal problema da gestão de frota no Brasil, é a disseminação e a estratificação do que é quilometragem rodada a trabalho e quilometragem rodada fora do horário de trabalho. E aqui eu falo de frota operacional, que é o grande volume. Tá? Eu deixo de lado frota benefício. Tá? Deixo um pouquinho de lado. Falando sobre frota operacional, esse é um problema que nós vivemos. Porque, de modo geral, quando eu não tenho acesso à tecnologia da telemetria, por exemplo, é muito difícil de entender o quanto da quilometragem rodada do veículo é dentro do horário de trabalho e o quanto é fora. Tá? Vamos imaginar que o veículo rode os 3.000 quilômetros mês. Fica muito difícil, sem o advento da telemetria, estratificar isso. E eu, como gestor de frota, fico às cegas, faço gestão às cegas. Porque eu não sei o quanto dessa rodagem é de fato produtiva e o quanto não é. Exemplo. Em média, nós da GoSat temos na base 35 mil veículos com telemetria ativa, distribuídos em torno de 1.400 veículos. Com essa base, nós fazemos muita pesquisa. Temos a informação na mão e fazemos muita pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, a média de rodagem fora do horário de trabalho de frotas operacionais que usam nossa tecnologia é de 30%. Isso quer dizer o quê? Se o veículo roda 3.000 quilômetros, em média, 900 quilômetros é fora do horário de trabalho. Tá? Isso é uma média de mercado, com base em estatísticas e em pesquisas que nós fizemos. Nós da GoSat do Instituto Pará. Tendo isso como verdade, e tendo como verdade também que eu não tenho acesso à tecnologia, 30% do custo operacional da frota, que eu como empresa estou absorvendo, pelo fato de não ter informação. E uma vez que eu implanto telemetria, eu consigo estratificar o que é rodagem dentro, o que é rodagem fora do trabalho, não consigo trabalhar isso. Entendendo, 30% é muito. Isso representa 1.000 quilômetros por mês por carro. 1.000 quilômetros por mês por carro. Imagine uma frota de 500 carros. Quantos quilômetros sobressalentes não tem aí, Quantos quilômetros improdutivos não tem aí? O primeiro passo é ter acesso a essa informação através da telemetria, e aí sim,
discutir com os outros envolvidos com o processo de frota dentro da empresa para promover uma ação para a redução dessa rodagem do lado do trabalho. E o que é mais interessante ainda e instigador para que a gente analise, né, é que nessas frotas operacionais cujo índice de rodagem fora do lado do trabalho é alto, na política de frota, muitas vezes, diz que o veículo é uma ferramenta operacional, 100% de uso para trabalho, né, que o uso deve ser somente no horário de trabalho, né. E aí a gente começa a mensurar esses dados através da tecnologia e entende que não é bem assim a história. Que, muito embora, na teoria, o uso que é uma ferramenta de trabalho, ou seja, deve ser usado para desempenhar o trabalho, a operação da empresa, pelo fato da empresa não conseguir guardar esses veículos todos os dias, o funcionário levar para garagear na sua própria casa, isso dá margem para a rodagem fora do lado do trabalho nos níveis como eu disse, né? Desculpa, 30%, 40%, não raro a gente se depara com esse tipo de realidade. Com telemetria, a gente já consegue fazer uso dessa tecnologia para mensurar e entender. De fato, 30% é muito. Representa 1.000 quilômetros dentro da rodagem total de cada veículo. Vamos desenvolver um trabalho para diminuir isso? Vamos colocar um limite na política de frota? Né? Não pode mais rodar 1.000 quilômetros mês. Você pode rodar 100, 200, 300, coloca um limite na política de frota. Tá? Mas para que eu possa tomar essa ação e colocar esse limite na política de frota, estabelecer isso como regra, no primeiro momento eu preciso ter essa informação. Eu preciso conseguir mensurar o quanto de fato dessa rodagem total é dentro e é fora do horário de trabalho. Né? A conta é muito simples. Uma vez que eu tenho essa informação, em um veículo operacional, né, em média, o custo do quilômetro rodado de um veículo operacional, em média, um veículo 1.0 comum, está em torno de 70 centavos o quilômetro. Com o aumento da gasolina e dos combustíveis, subiu um pouquinho. Mas vamos colocar 70 centavos para traçar uma média e a conta ficar um pouco mais fácil. Tá? Se eu tenho uma frota de roda lá, seus 3.300 km mês, com mais de 3.000 km mês, do veículo, considerando que 30% é fora do horário de trabalho, arredondamos que esse 30%, né, representa 1.000 km por mês. Tá? Esses 1.000 km multiplicados por 70 centavos, estou falando de R$700 mês. 1.000 km da rodagem fora do horário de trabalho, 70 centavos. O custo do quilômetro rodado, um pelo outro, eu chego a um custo, né, o TCO desse veículo, a um custo de R$700 por mês, que é extra, né, que é improdutivo. Né. São R$700 mês por veículo que não tem função alguma ali. É só custo. Eu estou, de certa forma, provendo esse benefício para o funcionário, né, o que é positivo, mas eu tenho que entender se a escala e tamanho desse benefício está condizente com o que eu quero de fato dar como benefício. O que eu vejo no mercado é que as empresas ainda negligenciam esse indicador, que é o principal da gestão de frota. É onde mora a maior oportunidade de redução de custo, tá, no que diz respeito à frota. É na quilometragem extra. É na quilometragem fora do horário de trabalho de veículos operacionais. O grande volume, que em tese é ferramenta de trabalho. Então, para chegar nisso, a conta é muito simples, vocês viram. A quilometragem sobressalente versus o custo por quilômetro rodado do veículo. Isso é muito simples. Mas, se eu não tenho essa quilometragem, eu não consigo chegar no resultado da conta. Eu não consigo entender o quanto eu estou gastando mais sem produzir. Né? Então, o gargalo está aí, em ter acesso a essa informação. Para ter acesso a essa informação, eu preciso de um nível de tecnologia. Não dá mais. Não dá mais para fazer cheque de rodagem por telefone. Né? Ou por cartão de abastecimento, que é uma tecnologia, uma ferramenta fantástica, mas para a gestão de abastecimento. Tá? Aliás, essa tecnologia integrada com a telemetria, que talvez seja hoje o suprassumo da gestão de frota. Tá? É integrar a ferramenta que faz a gestão do principal custo de frota, que é o abastecimento, com a telemetria, que é a ferramenta que, de fato, lê o que está acontecendo no carro.
A grosso modo, é o que a telemetria faz. Ela tem a leitura fidedigna do que acontece no veículo. Tá? A integração dessas duas plataformas dá origem a uma ferramenta poderosíssima de gestão, de abastecimento, de utilização e etc. Tá ok? Quero que vocês coloquem agora no chat aí, por favor, qual que é a média de rodagem das suas frotas. Tá? Já desempenham um trabalho, rodagem fora do horário de trabalho. Se já usaram desse indicador para promover redução de custo na empresa. Né? Se já tem alguma coisa na política de frota que diz isso, pode rodar até tal hora, ou por quilometragem, pode rodar 50 km por semana, 100 km por semana, enfim, né? Fora do horário de trabalho. Coloquem no chat para a gente. Coloquem para a gente poder compartilhar com todos os participantes. Bom, continuando, além da mensuração da quilometragem, que é o da pirâmide, como eu disse, né, que é o indicador mais simples, primário e talvez mais importante na gestão da frota, usa a tecnologia, a telemetria do veículo, para fazer com que nós, gestores de frotas, consigamos mensurar o perfil de dirigibilidade dos nossos condutores. Tá? O que isso significa? Eu consegui entender, dentro do meu cenário de frota, quais são os maiores infratores no que diz respeito a excesso de velocidade, excesso de RPM, aceleração e frenagem brusca, curva acentuada, etc. Tá? Dessa forma, eu, como gestor, consigo trabalhar os indicadores do preventivo. Ou seja, incidente de multa e acidente deixam de ser os principais indicadores para que eu entenda como a frota está dirigindo. Tá? Porque a multa ou o acidente, quando chega nesse nível, o problema já aconteceu. Tá? Quando vem da telemetria, a gente antecipa o problema, tá? E transforma excesso de velocidade no indicador fundamental, excesso de RPM, aceleração, frenagem, ou seja, acontece no veículo antes do problema acontecer, vamos dizer assim. Problema significa multa e acidente, nesse caso. Tá? Então, quando eu faço uso da tecnologia para entender perfil de dirigibilidade, né, eu saio do reativo e saio de mensurar, tá, mensurar perfil de dirigibilidade com base em multa e acidente e venho para o preventivo. Né? Consigo ter acesso aos excessos de velocidade antes da multa chegar. Né? Consigo entender quais são os maiores infratores antes da multa chegar. Tá? Eu consigo entender quem tem o perfil de dirigibilidade mais agressivo, fazendo comparações com frenagens bruscas, por exemplo. É fundamental que a gente consiga dar esse passo para frente, né? Dar esse passo para frente e deixar de atuar no reativo. Tá? Nós temos cases de empresas que só com excesso de velocidade, só mensurando excesso de velocidade que a telemetria traz, reduziram em 70% a incidência de multa nas suas gestões de frota. Nós sabemos que o dia a dia de frota não é fácil. Né? Nós sabemos que o brasileiro não dirige bem, né? Dirige mal. Né? E as pessoas nos grandes centros estão cada vez mais agressivas no trânsito. E é função nossa, à frente das frotas, trabalhar isso. E mudar esse cenário. A tecnologia vem para ajudar ao ponto que eu saio do reativo e venho para o preventivo. Tá? Multa deixa de ser indicador. Indicador para mim agora é excesso de velocidade com base na telemetria. Então, eu traço um limite urbano, traço um limite rodoviário, que entra num relatório de infrações. Né? E mês a mês eu faço análise desse relatório e dou feedback para o usuário, ou para o gestor do usuário do carro. E faço isso, se possível, aberta, para que todo mundo veja. Né?
E coloco indicadores, coloco metas de redução de excesso de velocidade. Né? Não mais redução de multa, não mais redução de acidente. A redução da multa, a redução do acidente vai ser uma consequência. Aqui nós vamos trabalhar a causa. Por que tem multa por excesso de velocidade? Porque as pessoas excedem. Né? E nós vamos trabalhar a causa no preventivo. A grande maioria dos acidentes de trânsito acontecem em função do não respeito do limite da velocidade. Essa é a consequência, o acidente. A ideia de trabalhar com a tecnologia ao seu lado é fazer com que a gente trabalhe a causa. Antes da consequência acontecer. Antes que venha a consequência. Tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, um comentário. Mesmo veículos que rodam em média 200 km por mês, existe a chance de redução após a gestão através da telemetria? Michele, 200 km por mês é uma rodagem muito baixa. Tá? Muito baixa. A gente precisa entender um pouco melhor esse cenário para tecer um diagnóstico mais completo. Mas a possibilidade de redução existe. Eu não sei se 200 km, qual que é o perfil desse veículo? É um veículo administrativo? É um veículo operacional? Não me parece ser um veículo operacional que está no dia a dia, né, no campo. 200 km é uma rodagem de um veículo administrativo, que permanece a maior parte do tempo dentro da empresa, ou de alguém que faz uso esporádico. Mas existe a possibilidade, sim, de redução de custo, né, ajustando ainda mais os indicadores. Entendendo se é necessário 200 km, né, muito embora seja uma rodagem baixa, a tecnologia também pode ajudar na eventual recuperação desse veículo. Né? Se o veículo for roubado, por exemplo, tendo a tecnologia de telemetria, aumentam as chances de recuperar esse veículo. Então você traz mais segurança para o ativo da empresa. Eu imagino que rodar em 200 km seja um veículo próprio, né? Porque não justificaria alugar um veículo para rodar 200 km por mês. Então, só por isso a telemetria pode ajudar a reduzir custo e risco, né, no que diz respeito à frota. Mas, claro, rodagem de 200 km por mês, as margens são menores, né? As oportunidades de redução são pequenas. Até porque o custo, né, de rodagem é pequeno. Está dizendo aqui que o veículo é comercial. É um comercial que roda pouco, né? 200 quilômetros. Eu costumo rodar a cada 2 dias. Assim. Rodagem mensal é bastante baixa. Existe oportunidade, como eu te disse, existe a oportunidade de diminuir risco, né? Num eventual sinistro, num eventual roubo. Existe a oportunidade de aumentar a eficiência disso. De repente, esse veículo, não sei quantos veículos tem na sua frota. Tem veículos rodando 200 km, vamos colocar exemplo. Se eu tenho 100 veículos na frota, e em média eles rodam 200 km mês, posso, né, desenvolver aí um projeto, começar uma discussão para entender se de fato eu preciso de 100 veículos na frota. A da rodagem. Eu não posso promover um rodízio desses veículos e diminuir o tamanho da minha frota. Isso pode ser interpretado como falta de produtividade, então? Pode ser sim. Né? Precisamos ir um pouco mais a fundo. Esse veículo é de força de venda, como você me disse, mas me parece que ele não tem a necessidade de rodar diariamente no campo, de estar no campo, que é uma rodagem muito baixa. Pode ser sim um indício de falta de produtividade. Um dos indicadores que ajuda a mensurar, todos os ouvintes, é a ociosidade da frota. Tá? Com base, obviamente, no uso, na telemetria, todo mundo sabe o que é já, eu consigo ter acesso né, do momento que a ignição foi ligada, o quanto rodou, né, no intervalo, até que a ignição fosse desligada. Né? E, claro, a telemetria não para de funcionar quando desliga a ignição, ela continua posicionando e mensurando ali o que acontece no carro, mesmo parado. Né? Vai me dizer, ao longo de um dia, quanto tempo aquele carro ficou rodando e quanto tempo ele ficou parado
somando todas as paradas, né, mesmo que no horário de trabalho, por exemplo. Tá? No final, ao ponto que no final do dia eu tenho que, comparando as horas de trabalho, eu tenho a porcentagem de ociosidade desse veículo. E esse é um indicador que pode me dizer se eu de fato preciso daquele tamanho de frota. Se eu de fato preciso de 100 carros para que a minha operação aconteça num nível máximo de eficiência. Né? Um dos indicadores é índice de ociosidade, que na prática me diz quais as oportunidades que eu tenho de redução, de downside. Né? Claro que cada caso é um caso. Existem necessidades de veículos que rodam pouco, mas que eles precisam estar ali disponíveis. Né? Precisam estar disponíveis para rodagens esporádicas, muito embora essas rodagens sejam de baixa quilometragem. Porém, falando de frota operacional, eu englobo força de vendas também, se eu tenho veículos com índices de ociosidade alto, a tecnologia me mostra que eu preciso olhar aquilo ali. Por que aquele veículo está ocioso? Né? O custo fixo é o mesmo, se manter um veículo. Né? O custo fixo é o mesmo. Se o veículo roda mais e o outro roda menos, o que roda menos, obviamente, o custo por quilômetro rodado vai ser maior. Né? Porque eu vou ter que diluir um custo fixo igual numa quilometragem menor. Logo, eu preciso entender se eu preciso desse carro que roda só 200 km, ou 150, ou 250 km. Tá? Mais uma pergunta. Algumas empresas permitem a FHC. Você acha que somente o comportamento pode viabilizar a telemetria? A implantação da telemetria? Paulo Ricardo. Paulo, sem dúvida, tá? Sem dúvida. O FHC é um dos indicadores. E eu digo que ele talvez seja um calcanhar de Aquiles da gestão de frota, porque os gestores ainda não conseguem mensurar isso. Tá? Não conseguem mensurar com claridade. Né? Vamos imaginar que o veículo seja ferramenta de trabalho e benefício. Isso é muito comum. Eu vou dar exemplo. Farmacêuticas. O veículo do propagandista é ferramenta de trabalho e benefício. Logo, ele pode usar no FHC. Mesmo assim, existe uma oportunidade infinita de redução de custos se nós trabalharmos somente o perfil de dirigibilidade. Infrações, como eu já disse. Né? Infração, excesso de velocidade, por exemplo, não só expõe o veículo e o condutor a um risco maior, né, de acidente, a um risco maior de multa, mas também aumenta o consumo, né, diminui a autonomia do veículo. Excesso de RPM, por exemplo, que é a rotação por minuto do motor. Toda essa característica de dirigir com RPM muito lá em cima, muito alto, né, automaticamente estão promovendo um gasto maior, né, um consumo maior de combustível. Então, diminui entre manutenções. Estão aumentando, estão avariando mais o veículo. Só aí eu tenho uma grande oportunidade de redução de custo de frota. Tá? Sem contar o trabalho do risco. A telemetria, além de olhar pelo quilômetro rodado, né, tudo que acontece com o veículo no quilômetro rodado, é uma segurança maior no caso de roubo. Né? Aumenta a probabilidade de recuperação do veículo com a advento da telemetria. Então, respondendo a sua pergunta, o FHC é um indicador importante, a rodagem fora do horário de trabalho é um indicador muito importante a ser trabalhado, porém, o perfil de dirigibilidade em paralelo também tem o mesmo grau de importância. Tá? Com o perfil de dirigibilidade nos riscos, todos os riscos, né, que estão inerentes ao carro. Ok? Respondi a sua pergunta? Pessoal, quem tiver mais experiências ou dúvidas sobre o tema, por favor, coloque no chat para que a gente possa responder e esclarecer para vocês. Um indicador importante que a telemetria ajuda a mensurar é o tempo de uso, né? A jornada de trabalho. A gente poder ter acesso, através da telemetria, a qual a jornada de trabalho dos meus funcionários, daquela operação específica. A telemetria conta, traz a informação. Um veículo foi ligado, né? Quantos quilômetros ele rodou, quais foram as paradas, no momento ele parou para o almoço, quanto tempo ficou ali, né, parado para o almoço, quanto tempo parou mais da tarde, né? Quais foram as paradas.
os desvios de rota, por exemplo, ao ponto que no final de um dia, por exemplo, eu tenho acesso à jornada de trabalho daquele condutor. E jornada completa, né? Desde do ligar a ignição ao desligar a ignição do veículo. E essa é uma dificuldade que eu vejo também nas empresas no campo. Poxa, não sei se meu funcionário fez as visitas que deveria fazer, se ele está chegando atrasado, isso ou não, né? Existe um módulo dentro do software de telemetria chamado gestão de visitas, que compila essas informações de modo muito simples e fácil para você, gestor de frota. Ele vai dizer exatamente quantas visitas ou atendimentos, né, cada condutor fez ao longo do dia, quanto tempo ele levou em cada visita, quanto tempo de deslocamento, né, entre visitas, se chegou atrasado ou não, de acordo com uma agenda pré-programada, em cada visita. Então, é uma ferramenta poderosíssima para a gestão comercial, né, para a gestão de visitas de modo geral, seja de time comercial, seja de time operacional, manutenção ou entrega, etc. Tá? Um ponto também muito importante, além da quilometragem, das infrações, dos excessos de velocidade, né, da gestão de visita do dia a dia, é a gestão da manutenção. Como eu disse no começo, a telemetria, uma das informações que ela mensura é o odômetro do carro, né? A gente sabe que de tempos em tempos o veículo precisa passar por manutenções preventivas, né? Com o advento da telemetria, eu posso programar para receber alertas sempre que necessário uma manutenção preventiva. Se ligar para o condutor, ou depender só de que o condutor pare o veículo, né, eu posso sim já automaticamente receber essa informação e proativamente agendar essa manutenção preventiva, né, entrar em contato com o condutor, não esperar com que ele entre em contato comigo, o gestor de frota. Tá? Então existe um módulo só para isso também no software de telemetria, que chama gestão de manutenção. Cadastro lá o plano de manutenção preventiva do veículo, e em diante, o módulo trabalha para você, gestor de frota, né? E sempre que atingir determinada quilometragem, por exemplo, 9.000 quilômetros, ele me sobe um alerta por e-mail, ou via SMS, ou no software, onde aquele veículo, me dizendo que aquele veículo daqui 1.000 quilômetros precisa parar para manutenção preventiva, para revisão preventiva dos 10.000, 20.000, 30.000, seja lá qual for. Tá? Assim eu ganho eficiência e melhor a gestão e o compliance de manutenção preventiva da minha frota. Mais uma pergunta aqui. É possível auditar sinistros via telemetria? A culpa do condutor, pode-se cobrar isso dele, correto? Desde que é aliado na política? Perfeito, é possível sim. Tá? Como eu disse, a telemetria ela traz as informações de quilômetro a quilômetro do veículo. Então eu posso sim auditar sinistros e entender se aquilo foi potência do condutor, qual a velocidade que ele desempenhava no momento, se alguma frenagem brusca antecedeu o sinistro, o que aconteceu para que originasse aquele sinistro. A telemetria ajuda e muito na auditoria, e claro que sim. Eu vejo muitas empresas que montam comitês de avaliação de sinistro e fazem uso da telemetria para evidenciar a culpa, né? E aí partir para um desconto do funcionário ou abona o funcionário, caso seja provado que a culpa não foi dele. Tá? Essa é uma das funções da telemetria e que só ela também pode desempenhar, né? É muito difícil, caso não tenha telemetria, você se munir de argumentos, né, e de evidências que mostrem o culpado no caso de sinistro. Tá joia? Claro que é muito colocado, Paulo Ricardo, desde que alinhado na política. É importante que esteja na política, né? Em casos de sinistro, for comprovado a culpabilidade do condutor, haverá o desconto de parte do custo, ou da integralidade do custo, e isso vai de acordo com a governança corporativa de cada empresa e do que está estabelecido na política de frota. Fundamental que esteja estabelecido na política de frota. Uma pergunta que eu respondo muito da pessoal também é: poxa, Luiz, telemetria é gestão de frota, né?
só colocar a telemetria e está tudo certo, né? Está tudo resolvido, os meus problemas acabaram. Não. Tá? Telemetria é a fonte de informação do que acontece no veículo para servir de subsídio para uma gestão de frota. Tá? O coração da gestão de frota está na política de frota. A telemetria vai te ajudar a entender o que acontece lá na ponta e estabelecer algumas regras da política de frota. Tá? Mas ela por si só não é a gestão da frota. Tá? Ela é a principal fonte de informação. Tá, tá ok? Mandem mais perguntas, a gente chegando já ao final, já estamos aqui batendo papo há cerca de 40 minutos, tá? Mas não sem antes citar uma tecnologia que tem tido cada vez mais aderência no mundo da gestão da frota, que é o identificador de condutor. Tá? Uma tecnologia também advinda da telemetria, conectada à telemetria, onde cada condutor recebe um cartão, né? E sempre que ele liga a ignição do veículo, toca uma sirene interna e ele precisa aproximar o cartão de um lugar indicado no painel, onde tem um sensor instalado por dentro. E naquele momento, quando ele aproxima o cartão, ele se identifica. Naquele momento, em tempo real, as informações do motorista do condutor, vão para o software de telemetria. Né? Em linhas gerais, me diz que o veículo X, né, foi ligada a ignição do veículo X pelo motorista Luiz Cláudio às 8 horas da manhã. Né? Aí o Luiz Cláudio trabalha de manhã com o veículo, volta para o almoço, às 2 horas da tarde, o Paulo pega o veículo. Quando o Paulo dá a ignição, ele precisa se identificar, e aí sim, o software recebe em tempo real a informação de que aquele veículo agora está sendo conduzido pelo Paulo. Né? Isso evita com que eu não consiga, numa primeira instância, identificar multas. Imaginem que tem um veículo de pool, que nós chamamos, ou seja, um veículo utilizado por diferentes condutores, e daqui 2 meses chega uma multa desse veículo. Né? Chega uma multa de 2 meses atrás. Né? Como identificar quem estava dirigindo? Quem desses 5 condutores que dirigem com frequência o veículo estava naquele dia, naquela data e hora, dirigindo o veículo? É muito difícil. Então, o que eu vejo muitas empresas pagando a NIC, né, que é a não identificação do condutor, pagam em dobro a multa para identificar o condutor, porque eu sabia quem era o condutor. Não consegue identificar. Né? Com o identificador de motorista, acabou esse problema. Eu consigo lá buscar um relatório exatamente da data, hora, do momento da infração, da multa, e então, claro, quem estava dirigindo era o Cláudio. Quem estava dirigindo era o João. Né? E consigo direcionar não só o reembolso da multa, mas também para um relatório de gestão de dirigibilidade que mensure a incidência de multa de cada condutor. Tá? Claro que esse acessório, essa tecnologia, ela só se faz necessária em veículos de pool, ou seja, veículos que têm alternância de condutor, né? E além da possibilidade de identificação da multa, eu consigo mensurar sinistros, né, auditar sinistros e entender quem estava no veículo no momento e, sobretudo, fazer uma gestão de perfil de dirigibilidade do nome do condutor e não da placa. Tá? O que quer dizer isso? Se eu tenho um veículo que mais de um condutor usa, né, com o advento do identificador de motorista, no final do mês, por exemplo, eu consigo saber exatamente quanto cada condutor excedeu a velocidade daquele veículo. Ou excedeu RPM, ou frenagem, aceleração, curva, enfim, seja lá qual for a infração. Eu consigo estratificar o condutor. Uma placa só, é um só veículo, mas diferentes condutores. Isso eu só consigo fazer com o identificador de motorista. Então, a infração vai para a placa, eu não sei quem cometeu. Né? A multa, eu consigo identificar a placa, mas não o condutor. Eu não resolvo a situação, não resolvo o problema. Tá? Então, é um acessório, uma tecnologia cada vez mais em uso, cada vez mais em voga, com uma grande aderência, porque ela, de fato, resolve problemas que são corriqueiros, né? E inerentes à gestão de frota. Tá joia? Bom, pessoal, a ideia do bate-papo é que ele seja bastante dinâmico mesmo, tá? A ideia é que ele durasse 30 minutos, mas nós já estamos aqui 40 minutos batendo papo, né? Ficaríamos mais ao longo da tarde.
Mas eu quero abrir aqui para perguntas, caso existam mais perguntas, além das que vieram, e me colocar à disposição para respondê-las e ajudá-los no que diz respeito à gestão da frota. Bom, legal então. Eu quero agradecer muito a presença de todos, para despender um pouquinho do tempo dessa sexta-feira à tarde. A gente sabe que o dia a dia de frota não é fácil, né? Bastante tarefado, né? Que as pessoas precisam estar ali fazendo com que a frota seja disponível todo o tempo, da melhor forma possível, e garantindo com que a operação esteja em dia, que os condutores estejam em segurança, trazendo saving, trazendo redução de custo para dentro da companhia. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem ligados nas mídias sociais da GoSat, do Instituto Pará. Para ter informação, quando será o próximo o próximo bate-papo online. Espero revê-los em breve e tenham um excelente final de semana, né? Restinho de semana e fim de semana, para que descansem. E muito obrigado pela presença de todos vocês aí do outro lado.